Série de pregação na carta aos Filipenses, estamos no capítulo 3. Esses últimos versículos do capítulo 3, nós vimos tantas coisas, né? Quase, né? No domingo passado, quase que nós discorremos desde aí do versículo 16 até, desde o versículo 12 até o versículo 21, mas Deus não deu paz para isso e tinha realmente muita coisa para ver, e nós dividimos então, né? E hoje estaremos aí do versículo 17 ao versículo 21, terminando o capítulo 3. Lembrando que o versículo tema da série de pregação é Filipenses 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Queremos falar nessa noite, irmãos, sobre o tema 3 tipos de pessoas dentro das igrejas. 3 tipos de pessoas dentro das igrejas. Vamos ler então o texto, Filipenses 3, versículo 17 ao 21. Vamos colocar de pé. A palavra de Deus nos diz o seguinte: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Oremos. Pai, fala mais uma vez conosco, Senhor, nessa noite, como já foi falado, e eu confirmo, Pai, esse não é um culto normal, como os outros, mas este é um culto diferenciado, principalmente, Pai, porque o Senhor tem falado conosco de maneira diferente, mediante ao estudo bíblico, talvez conversas, comunhão, e falará agora também, Pai, através dessa mensagem. E tenho certeza, Pai, que esse culto será uma grande bênção nas nossas vidas. A mensagem, com certeza, não voltará vazia, mas apenas peço, Senhor, que todos nós possamos estar com os corações abertos a isso, pois sabemos que o Senhor quer falar conosco. E em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém? Os irmãos podem se assentar. 3 tipos de pessoas dentro das igrejas. Estamos falando aqui, irmãos, essa noite, de pessoas que estão dentro das igrejas, principalmente as igrejas cristãs, as igrejas fundamentadas na Bíblia. Sabemos que tem igrejas e igrejas, não é verdade? Mas nós podemos olhar esse texto como o apóstolo Paulo falando com uma igreja fiel. Então as igrejas, embora as outras também possam ter talvez mais de um do que de outros tipos de pessoas que vamos falar, mas as igrejas fiéis, elas têm esses 3 tipos de pessoas no meio dela, frequentando os cultos, participando, tendo comunhão. O capítulo 3, nós começamos aí
na primeira pregação desse capítulo 3, mostrando que o fim de tudo é Cristo. A mensagem passada nós vimos nos versos 1 ao 11, Paulo admoestando e advertindo os filipenses quanto aos maus obreiros, que queriam o quê? Judaizar os gentios, através aí, agora fugiu a palavra da circuncisão, obrigado. Então, através da circuncisão, eles queriam que os cristãos também circuncidassem. E nós pregamos no tema religião versus Cristo, que é uma grande diferença. Cristo é suficiente. E eles queriam então fazer isso com aqueles convertidos. Mas no verso 12 ao 16, nós vimos que Paulo ele exorta os cristãos a buscarem o alvo. Principalmente aí o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, com a mentalidade correta, esquecendo das coisas que atrás ficam, andando segundo a mesma regra, porque não estamos sozinhos na caminhada cristã. E um dia, como nós terminamos a mensagem, chegaremos ao nosso alvo maior, que é encontrar com o Senhor Jesus Cristo e estar com Ele para todo sempre. No texto de hoje, Paulo mostra que existem 3 tipos de pessoas dentro das igrejas, mas com práticas, com expectativas e até mesmo destinos bem diferentes uns dos outros. Então, pastor, quais são esses tipos de pessoas? Calma aí que eu já vou falar. O primeiro tipo de pessoa é os que são como Paulo. O primeiro tipo de pessoas que estão dentro das igrejas são pessoas como o apóstolo Paulo. O nosso texto diz, versículo 17, sede também meus imitadores. Irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Lembra o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 4, 16 e 1 Coríntios 11, versículo 1? Ele disse ali, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Interessante notar que esse tipo de exortação era comum para o apóstolo Paulo. E além desses versículos que nós já lemos, por exemplo, em Efésios 5:1, ele também escreveu sede imitadores de Deus. Em 1 Tessalonicenses 1, versículo 6, sede nossos imitadores. Ou pelo menos está ali, nossos imitadores, né? E 1 Tessalonicenses 2:14 também, imitadores das igrejas. E por último, imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Então, era costume do apóstolo Paulo dizer essas palavras. Imitar. Quando nós imitamos, o que geralmente acontece? O que nós estamos fazendo? Nós estamos copiando alguém. Ou seja, se eu, por exemplo, aqui imitar... quem quer dinheiro, né? Eu sei que foi mal, foi ruim. Nós irmãos sabem quem é, não é? Quem é essa pessoa? Silvio Santos. Ou seja, tem um original, tem um modelo quando você imita. Não sei se aconteceu com o pastor Ronei, mas comigo no início do ministério, pregando, né? A gente muitas vezes tenta imitar alguns pastores que a gente... né, gosta de vê-los pregar, e não dá certo, né? Pelo menos a gente consegue um tempo, mas depois você acaba indo para o seu jeito mesmo, né? Não tem como imitar para sempre. Alguns talvez conseguem, não sei, né? É verdade, na Universal consegue, né? Todo mundo fala igual, né? Eu queria saber o treinamento desse para falar igualzinho, mas você tem a sua autonomia, o seu jeito, a sua voz. Então
o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós temos um modelo. Explicando melhor, pelo que conhecemos da história do apóstolo Paulo, teríamos muito a falar sobre de que forma deveríamos imitá-lo. Não é verdade? Se eu perguntasse aqui para os irmãos, de que forma a gente deveria imitar o apóstolo Paulo? E a gente ficar até meia-noite falando aqui sobre o apóstolo Paulo. Mas a questão aqui, nós vamos ficar apenas no texto de Filipenses. Ver em que situação que ele está dizendo aí para imitá-lo. E não só ele, mas também os que andam, né, como ele disse aí, da mesma forma como ele. Então, o texto diz aí, segundo o exemplo. Isso aqui, a palavra original, está querendo dizer aí o padrão, o molde, ou até mesmo modelo, que tendes em nós. Segundo o exemplo, o padrão, o molde que tendes em nós, ou seja, tem um modelo, tem um molde, tem um exemplo. Paulo oferece a si mesmo, e até mesmo outros irmãos. Ele não está falando só dele. Ele fala de outros irmãos com o mesmo modelo padrão. Ou seja, a forma que um cristão deve agir, viver. Ele está encorajando aqui, irmãos, os filipenses a atentar ou fixar a atenção naqueles que andam conforme ele, conforme o apóstolo Paulo. Talvez nós podemos pensar aqui, né? Pastor Paulo é orgulhoso, e tem que ser igual a ele. Mas, irmãos, nós vemos que o orgulho de Paulo aqui no contexto, o orgulho de Paulo era Cristo. Era ser igual a Cristo. Até um dos versos que nós lemos, ele pede, né, para ser imitadores dele da mesma forma que ele é de Cristo. Então, automaticamente, se eu estou aqui imitando o Silvio Santos, se o irmão Dilson está aqui imitando o Silvio Santos, ou se qualquer outro está imitando o Silvio Santos, aí eu vou imitar o irmão Edilson imitando o Silvio Santos. Quem que eu estou imitando? Silvio Santos. Ou seja, tem uma pessoa. Então, automaticamente, se o apóstolo Paulo está dizendo ser de meus imitadores, da mesma forma que eu sou de Cristo, você vai estar imitando Cristo, o modelo padrão. Mas aqui, nós vemos mais coisas. Ele não diz, no contexto, ele não diz ter virtudes ou realizações próprias. Você não vê em nenhum momento ele se vangloriando de si mesmo. Mas o orgulho de Paulo era realmente poder fazer algo para Cristo. É que Cristo fosse glorificado, que o evangelho fosse anunciado. E ele nega aqui o fato de ter alcançado o seu alvo em Cristo. Mas ele mostra ser dedicado. Ele mostra que está buscando isso. Por isso ele desafia os filipenses a se unirem a seguir o seu exemplo de dedicação. Principalmente, dedicação em buscar o alvo. Dedicação em trabalhar para Cristo. Ele tinha também o alvo de chegar à perfeição em Cristo. E ele não coloca, né, como nós vimos na mensagem passada, ele não coloca, olha, eu não alcancei ainda. Não sou perfeito, mas estou buscando. E nós não vemos nenhum orgulho no apóstolo Paulo, porque ele ainda está procurando, ainda está buscando. Esse tipo de pessoa dentro da igreja de Cristo é um cristão convicto de sua pecaminosidade, bem como de sua salvação, unicamente pela graça e obra de Cristo. É um cristão dedicado. É um cristão que busca crescimento espiritual, bem como ele busca se dedicar ao trabalho cristão. Sempre, esse tipo de pessoa é sempre pronto para qualquer obra.
Aquilo que precisa, ele está pronto. Opa, estou aqui. Ó, precisa disso. Opa, estou aqui, eu faço. Ó, precisa... Se der, eu faço. Está sempre pronto. Graças a Deus, irmãos, por esse tipo de cristão, por esse tipo de pessoa que tem dentro das igrejas. Porque se não tivesse, e acredito que algumas das igrejas que fecharam as portas, é porque não tinham esse tipo de pessoa dentro daquela igreja. Ou seja, faltou pessoas para fazer. Faltou pessoas dedicadas a fazer. Faltou pessoas dedicadas a buscar crescimento espiritual, a buscar uma santidade pessoal. Mas o apóstolo Paulo não fala só sobre os que são como ele, ou pelo menos que buscam imitar a ele, da mesma forma que ele busca imitar a Cristo. Ele fala também do segundo grupo de pessoas, que são os que são inimigos da cruz de Cristo. Estão dentro das igrejas, pastor? Difícil de acreditar, mas estão. Os que são inimigos da cruz de Cristo. O versículo 18 e 19 nos diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, e que só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, esse tipo de pessoa, Paulo diz que são muitos. Você percebeu o início do versículo? Porque muitos há. Ele diz que são muitos e estão dentro das igrejas. Estão no meio do povo de Deus. E vale lembrar, não eram judeus, não eram aqueles judaizantes que queriam circuncidar os cristãos gentios. Não eram judeus. Mas eram muito perigosos. Pois o fato de Paulo dizer aí, chorando, não sei se quando ele estava escrevendo ou ditando aqui, talvez começou a chorar porque lembrou dessas pessoas. Porque ele chora, irmãos, aqui, mostrando a sua tristeza, tanto pelas vidas dessas pessoas que estavam dentro das igrejas, as práticas que elas cometiam, e ainda assim frequentava as igrejas, como também pelo dano que podiam causar ao povo de Deus. Então ele chora quando ele lembra disso. A Bíblia não diz aqui, irmãos, que eles vivem como inimigos da cruz. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que são. Eles não estão numa situação, mas são inimigos da cruz. A Bíblia revela o destino e caráter desse tipo de pessoa. O fim deles, a Bíblia diz aí que é a perdição. Mas pastores, estão dentro das igrejas? Sim, dentro das igrejas. Pastor, as igrejas fiéis, fundamentalistas, fundadas na Bíblia, que pregam a verdade? Sim, estão dentro dessas igrejas. O fim deles é a perdição, ou seja, eles serão julgados no juízo final. Quem serão julgados no juízo final? Qual o tipo de pessoa que será julgado no grande trono branco? Lá em Apocalipse 20. Apenas os perdidos. Então eles serão julgados no juízo final como perdidos. Pastor, mas estão dentro das igrejas? Sim, dentro das igrejas. Porque eles tentam viver como crentes. Eles tentam viver como salvos. Mas as suas práticas são práticas de perdição. Eles não conseguem, lembra, né?
daquela ilustração que eu sempre falo, né? Eles não conseguem dar fruto, porque o fruto é natural, e eles tentam, né, dar fruto cristão, não sendo cristão, né? Não dá para imaginar uma árvore, você passar perto de uma árvore e escutar ali, sai um fruto. Não, é natural. Mas tem muitos inimigos da cruz, dentro das igrejas, com práticas terríveis, tentando viver como salvo, tentando viver como crente, mas as suas práticas revelam quem são. A Bíblia diz que o Deus dessas pessoas, o Deus deles, é o ventre. E quando a gente fala sobre ventre aqui, a palavra ventre pode indicar glutonaria, e os batistas começam a tremer, né? Ontem foi tranquilo, viu? Não vi nada de anormal. Eu já sei que alguns comem anormalmente, né? Mas o ventre aqui pode sim indicar glutonaria, pode indicar bebedice ou preocupação com as coisas físicas e bens materiais. Mas o mais provável, irmãos, é que o apóstolo Paulo esteja aqui falando dos libertinos carnais. Já ouviu essa expressão? Liberdade e libertinagem. São duas coisas bem diferentes. Nós somos livres em Cristo, e alguns mudam essa liberdade para libertinagem. E era o caso desse povo aqui, desse tipo de pessoa que estão dentro das igrejas. Então, provavelmente está falando desses libertinos que eram carnais, sensuais, na prática errada, eu quero dizer, porque eles interpretavam mal a liberdade cristã que nós temos em Cristo. Algumas pessoas na igreja primitiva, irmãos, se achavam espirituais. Hoje também tem alguns assim, né? Como tendo um conhecimento especial de Deus. Espera aí, eu sou diferente. Até fala assim, não, irmãos, né? É diferente. Está sentindo. Então, naquela época também tinha esse tipo de pessoa. Eles achavam que eram espirituais, como tendo um conhecimento especial de Deus, pensando estar acima do pecado. Sou bom, rapaz. Sou igual o Josimar, não, Josimar nem chega aos meus pés. Olha os extremos que tinha naquela época. Para um grupo de pessoas dos extremos, o corpo, né, ou seja, a carne, o corpo, era mau. Para o outro grupo, o corpo era insignificante, que é o caso dos libertinos. Explicando melhor, irmãos, existia também os ascetas, que eu creio que existe até hoje, né? Eles tentavam, os que existem até hoje também tentam fazer a mesma coisa, né? Eles tentam suprimir a carne. Eles tentam cortar aí o desejo carnal. Só que, nossa, pastor, isso é bom, né? A gente tem que vencer a carne, só que é de um jeito totalmente, como eu disse aí, extremo. Então eles não têm contato com o mundo, né, exterior. Eles vivem muitas vezes em mosteiros, né, e longe, só lá meditando. Não tenho prova, mas não duvido também que tomam alguma coisa para inibir os desejos sexuais. Não sei. Mas eles tentavam fazer isso de outras formas. Agora, os libertinos, como eu já falei, eles tinham liberdade total, porque a carne é insignificante. Então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Percebe os dois extremos? Os extremos sempre dá problema, né? Sempre tem que ter aí um balanceamento, né? Nem pender para um lado, nem para o outro. A Bíblia diz que a glória desse tipo de pessoa é para a confusão deles. O que significa isso? Eles se orgulhavam naquilo que era vergonhoso. O que você pensa que é vergonhoso? Quantos aqui acreditam que se... Eu vou
inventar uma outra história porque não tem uma situação parecida, mas quantos aqui acreditam que se tivesse alguém aqui na nossa igreja que estivesse cometendo adultério, vamos dizer assim, quantos acreditam que isso, pastor, isso é vergonhoso? Cometendo adultério. Quantos acreditam? Levanta a mão. Traindo a esposa, né? É vergonhoso, não é? Olha o que aconteceu com a igreja de Corinto, que era uma situação um pouco diferente, mas acredito que até pior, porque tinha uns libertinos também na igreja de Corinto. Olha o que diz lá, 1 Coríntios 5, versículo 1 e versículo 2, a parte B do versículo 2, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. No caso aqui a palavra original é pecado sexual, ok? Não tem uma definição de adultério, no original de adultério é fornicação e prostituição. Mas aí, conforme é o ato, é que se coloca aí a palavra. Mas pecado sexual. Então, há entre vós fornicação, e fornicação tal, já mudou um pouco, né? Que nem ainda entre os gentios se nomeia, ou seja, nem fora do povo de Deus, nem fora da igreja, isso é normal. Isso é aceito. Isso naquela época, porque hoje, infelizmente, o mundo está podre, né? Embora até hoje talvez aí seria vergonhoso para fora da igreja, né? O que é que acontecia na igreja de Corinto? Ele diz aí, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Ou seja, havia aí um jovem que estava tendo relacionamento sexual com a sua madrasta. Vergonhoso demais. Mas olha o que o apóstolo Paulo escreve para os coríntios: estais ensoberbecidos, vocês estão orgulhosos nessa situação, e nem ao menos vos entristecestes. É isso que o apóstolo Paulo está combatendo aqui aos filipenses também. Esse tipo de pessoa, que quando ele diz aí a glória é para a confusão deles, é que eles se orgulhavam naquilo que era vergonhoso. Eles pensavam, irmãos, que eram espirituais, mas a Bíblia diz que eles só pensam nas coisas terrenas. Não eram espirituais, mas carnais. Não eram salvos, mas inimigos da cruz de Cristo, vivendo de uma forma contrária a tudo o que Cristo ensinou, praticando tudo o que fez Jesus morrer na cruz. Jesus morreu na cruz pelo quê? Ou por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Agora, como eu vou me orgulhar de pecar, de causar mais dor a Cristo? Algo que matou o meu Senhor, como que eu vou mergulhar em fazer essa coisa? Por isso eles são inimigos da cruz. Eram tão espirituais que o pecado não era nada para eles. Eles podiam passar por cima, podiam fazer qualquer coisa. O corpo era insignificante, eu posso fazer o que eu quiser. Esse tipo de pessoa, irmãos, dentro da igreja de Cristo, sabe quem são eles? São os muitos que frequentam as igrejas. São aqueles que são muitos também simpatizantes do Evangelho. Eles gostam de vir aos cultos, eles gostam de ouvir nossos hinos, eles gostam de ouvir uma boa pregação bíblica. Só frequentam, são simpatizantes. E aí o que acontece? Eles tentam viver como o pastor está pregando. Rapaz, gostei disso, eu vou tentar fazer isso na minha vida, eu vou fazer isso, conforme o pastor falou. Só que eles não conseguem. Porque ao mesmo tempo que eles tentam viver como salvos, eles vivem como perdidos. Eles praticam pecados, e muitas vezes os piores pecados que existem. Eles vivem para si mesmos. Eles buscam as coisas terrenas e ainda se achando, muitos desses,
se achando os melhores crentes da igreja. Lembra dos hipócritas? A pregação sobre a hipocrisia? Ele sempre gosta de apontar e nunca olha para si mesmo, né? Algumas coisas valem para os outros, para ele não. E isso é um grande problema. Esse segundo tipo de pessoas são inimigos da cruz de Cristo e estão, infelizmente, dentro das igrejas. São perdidos, nunca foram salvos. Mas tem o terceiro tipo de pessoas que o apóstolo Paulo diz aí, que são aqueles que são cidadãos do céu. São os cidadãos dos céus. Filipenses 3, agora o versículo 20 e 21 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha o contraste, né? Agora contrastando aí, aqueles que só pensam nas coisas terrenas, agora se coloca a cidadania celestial, daqueles que estão em Cristo, habitando temporariamente, como se fosse uma colônia, na terra. Isto era familiar para os filipenses, essa questão de colônia, porque a cidade de Filipos, né, era uma colônia de Roma. Ou seja, eles habitavam, né, a cidade era na Macedônia, eles habitavam lá, mas era uma colônia romana. Ou seja, irmãos, o que ele está querendo dizer aqui? Assim como eles eram cidadãos de Roma, com privilégios, responsabilidades de romanos, mesmo vivendo na Macedônia. Então o apóstolo Paulo está aqui ensinando que eles deveriam também viver debaixo dos privilégios e responsabilidades celestial, como cidadãos dos céus, pois eles esperavam o Salvador. E é interessante que a palavra que foi usada aí para Salvador pode ser usada também para rei e imperador. Então eles esperavam aí o Salvador, no caso o rei da cidade celestial, que era, o que é, né, o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está mostrando para eles, né, dando uma ilustração bem fácil deles entender, porque eles eram colônia de Roma. Agora ele está dizendo: não, mas vocês são cidadãos dos céus. A nossa cidade está nos céus, não é Roma, é o céu. Há várias passagens no Novo Testamento mostrando essa realidade, irmãos, de que o nosso lar é o céu. O meu lar não é na Maria Eugênia, ou Brasília, ou né, aqui tem dois nomes, né? Não é na Rua Paraguai 192. Eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui temporariamente. Meu lar não é em Araguari, muito menos em Franca, onde eu nasci. Eu estou aqui de passagem. Logo eu vou para o meu lar. Logo eu vou encontrar com o meu Salvador. Paulo esperava que fosse buscado, levado à cidade celestial pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele esperava o arrebatamento, irmãos. Ele esperava, como ele diz lá em Tessalonicenses, a grande reunião que vai haver dos salvos vivos nas nuvens, juntamente com Jesus e aqueles que morreram em Cristo, que vão ressuscitar primeiro. Ele esperava isso, ele achava que quando Jesus voltasse, ele ainda estaria vivo. Mas também ele entendia que e estava pronto para ir para o céu através da morte. Ele diz isso aqui em Filipenses, né? Que ele estava pronto, ele não sabia, né? Se viver ou morrer, difícil decidir, né? Porque se morrer eu vou estar com Cristo, se viver eu vou poder fazer mais para Cristo. Então ele entendia, mas ele ainda tinha, como eu acredito que você tem, né? Eu também tenho, esperança de participar
Aliás, se morrer também nós vamos participar de uma outra forma, né? Mas eu prefiro participar vivo, né? Porque diz lá em Tessalonicenses, né, que os mortos ressuscitarão primeiro, né? Depois nós, que ficarmos vivos, seremos transformados, né? Arrebatados, transformados, e estaremos encontrando com eles juntamente nas nuvens. Então eu prefiro estar vivo. Eu já falei várias vezes, né? Os irmãos já ouviram várias vezes, mas eu gosto de salientar, né? Para os irmãos, para Deus e o Senhor, né? Se for da sua vontade. Prefiro estar vivo. Você devia falar amém, viu? Porque eu, com a enfermidade que eu tenho, ó, Jesus pode voltar logo, se Deus atender meu pedido. Mas o apóstolo Paulo esperava então que Cristo o buscasse. Só que é interessante, irmãos, ele entendia que ele podia ir ao céu através da morte. Mas lembra de um fato. Antes do apóstolo Paulo se converter, que ele presenciou um certo jovem morrendo apedrejado. E aquele jovem olhando para o céu, o apóstolo Paulo vendo, ele viu aquele jovem dizer: Senhor Jesus, em tuas mãos, né, entrego o meu espírito. E ele disse também, né, para perdoar lá as pessoas que estavam apedrejando ele, mas ele viu, ele ouviu. Então, eu posso imaginar que o apóstolo Paulo aqui também pensava: olha, na morte, talvez o Senhor Jesus venha me buscar também. E eu posso imaginar não é pecado, viu, irmãos? De que de repente, né, a Bíblia não fala, mas de repente quando o apóstolo Paulo foi morto, ele foi decapitado, de repente quem veio recebê-lo, como aconteceu com Estevão, foi o próprio Senhor Jesus. Lá no céu a gente pergunta para ele, ok? Mas eu posso imaginar, né? Chegar lá, se for o contrário, também não tem problema. Se ele também, né, não viu Jesus, tudo bem, não tem problema. Se foi um anjo, né, como aconteceu com o Lázaro, né? O anjo pegou e levou para o seio de Abraão. O que importa é o fim, né, e não como ele vai chegar lá, né? Mas eu prefiro também, né, encontrar com Jesus antes. Seria muito melhor, mas se for encontrá-lo depois, também tá bom para mim. O apóstolo Paulo sabia que quando Cristo viesse, o que aconteceria? Cristo iria transformar aquele corpo abatido, ou trazendo para nós, né? Ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme, ou no caso aqui, igual ao corpo glorioso de Jesus Cristo, né? E eu gosto de pensar nisso, já preguei algumas vezes, ou já comentei algumas vezes em pregações sobre essa questão. Esse corpo, como os irmãos sabem, né? Mais abatido que isso, acho que, né? Difícil. Mais cortado do que esse, eu sei, tem piores, né? Mas já passou por muita coisa, várias cirurgias, 3 rins, mas 2 estão de férias, tá bom? Tirou férias permanentes, só um funciona, né? Que foi transplantado. Mas um dia, esse corpo vai ser transformado. Chegamos à idade e começou a usar alguns, olha, já embaçou tudo, né? Começamos a usar aí alguns apetrechos, né? Que para mim não tem problema nenhum, eu até gosto, né? Acho até charmoso, né? Para os que usam óculos aí, né? Então não tive problema nenhum. Mas lá no céu não vamos precisar. Vai ter visão além do alcance, lembra disso? E o apóstolo Paulo esperava, ele ansiava por isso, por Jesus voltar, buscá-lo, transformar o seu corpo. Ele já estava em uma certa idade, né? Transformar o seu corpo abatido no corpo glorioso de Cristo. E para a alegria dos batistas, um corpo glorificado, sem dor, sem doença. Não sei se vai ser igual ao Super-Homem, mas pode voar, né? Quantos aqui sonham, ou pelo menos têm desejo de voar? Não é de avião não, tá? É você mesmo, né? O Senhor Jesus voou com o seu corpo, ele foi ascendido, né? A palavra certa, ele foi ascendido ao céu, ele foi indo até as nuvens o cobrir.
nós vamos ter um corpo igual ao do Senhor Jesus. Mas o que os batistas gostam de ouvir é que nós vamos poder comer. Jesus comeu, lembra disso? Tomé falou: olha, é um fantasma. Não é? Eles falaram, né? Tomé não acreditou, mas eles falaram: é um fantasma. E Jesus falou: não, não é fantasma, não, tem alguma coisa para mim comer aí? Aí deram ali, se não me engano, peixe, né? Não sei se pão. E Jesus comeu com aquele corpo. Eu acho que eu vou começar a fazer igual o pastor Roberto. Deveria ter um amém dos batistas, né? Que gosta de comer aí. Né, Josimar? Né, Crisley? E outros aí, né? Não vou revelar tudo, não, né? Tem uns novatos aí, né? Também, né? Né, Henrique? Irmãos, não dá nem para imaginar, né? Porque dá vontade de ir embora logo, não é verdade? Dá vontade de ir embora logo. Mas estamos aqui de passagem. E Cristo então iria transformar o seu corpo abatido. Por isso Paulo e todos aqueles que são cidadãos dos céus esperam a volta de Jesus Cristo ansiosamente para serem transformados e irem para o céu. Esse tipo de pessoa na igreja, que está dentro das igrejas hoje, são aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Eles não pertencem mais ao pecado, eles não pertencem mais ao mundo, eles não pertencem mais até mesmo ao diabo, mas eles foram comprados. E ao serem comprados pelo sangue do Cordeiro, os irmãos sabem que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Automaticamente seus nomes foram escritos, ou seja, registrados lá na prefeitura da cidade celestial, né? Registrado lá no livro da vida, como cidadão do céu. Por isso esse tipo de pessoas sabem que estão aqui temporariamente e logo serão levados ao lar celestial. Então é isso que ele espera. Eles vivem na terra, mas com pensamentos no céu. Quantos aqui já ouviram certo som? Interessante que tem até alguns vídeos estranhos, né? Sobre certos sons, de até mesmo parecendo trombetas, que vem muitas vezes do céu. Mas teve um dia, eu não lembro onde que eu estava, mas eu ouvi à noite um som e ficou aquele som direto, parecia até uma sirene, né? Mas igual, será que agora? Mas não foi, não era, né? A gente está esperando. E qualquer barulho, de repente, a gente já, né, somente parecido com trombeta, a gente já pensa: opa, é agora. Nós estamos com o pensamento no céu, estamos ajuntando tesouros no céu. A Bíblia diz que aqui a traça, a ferrugem, consome, acaba com tudo. E a gente precisa ter riquezas lá no céu, galardões. Então, esse tipo de pessoa, eles vivem na terra, mas com o pensamento no céu, juntando riquezas no céu, vivendo de modo digno na terra, no caso, né, enquanto estão aqui, como cidadãos dos céus. Ou seja, a responsabilidade deles é diferente. As prioridades deles são diferentes. O modo de vestir deles é diferente. O modo de falar, eles têm sotaque estrangeiro, né? O modo de falar é diferente. O pastor Roberto estava aqui, todo mundo sabe que ele não é daqui, né? Porque ele fala diferente, tem um sotaque forte. E nós também devemos falar como cristãos. Já falei sobre isso em outra mensagem, né? Eles esperam ansiosamente, esse tipo de pessoa, a volta do Redentor. Eles esperam ansiosos a transformação de seus corpos abatidos para corpos glorificados. Talvez é difícil aqui de alguém imaginar assim, né? João Paulo aí, né? Jovem, né? Embora já passou por cirurgia no braço, né? Por causa do futebol. Mais um jovem saudável, né? Crisley aqui, né? E outros aí, né? Saudáveis. Talvez corpo abatido, pastor. Forte. Mas a questão também do corpo abatido não é só a questão de saúde.
mas é um corpo totalmente voltado para o pecado. E o salvo verdadeiro, esse tipo de pessoa, ele detesta isso. Ele tem raiva. Ele fica extremamente triste quando ele comete um pecado. É totalmente diferente dos que são inimigos da cruz, que se acham acima do pecado e pode pecar à vontade, que nada vai acontecer. Então, nós esperamos ansiosamente. Concluindo, pergunta básica: em qual classe de pessoas você está? Qual grupo de pessoas que estão dentro das igrejas você está? Será que você está nos que são como Paulo, dedicado, crescendo na fé, dedicado na obra de Deus? Será que você está nos que são inimigos da cruz de Cristo? Ou seja, você é um perdido e sabe disso, mas você tenta viver como salvo e você não consegue. E você comete pecados e até pecados vergonhosos. E vive, como diz lá, né? Vive para si mesmo. Busca as coisas da terra. Nem lembra que Jesus está voltando. Ou você está no grupo dos que são cidadãos dos céus, esperando a volta de seu Salvador? Em qual grupo você está? Então é importante, irmãos, fazermos uma autoavaliação para chegarmos a esta resposta de qual grupo nós estamos. Precisamos buscar nessa autoavaliação, buscar provas de que somos salvos verdadeiramente. Você tem provas, você consegue achar provas na sua vida espiritual de que você realmente é um salvo? Precisamos aqui buscar provas de que somos dedicados na obra de Deus. Você tem provas de que você é alguém dedicado na obra de Deus? Precisamos buscar provas em nossas vidas de que realmente buscamos crescimento espiritual. Você tem essas provas? Você busca realmente um crescimento espiritual? Ou tanto faz, tanto fez como você está espiritualmente? Tanto faz, tanto fez seu conhecimento bíblico? Precisamos buscar formas de que não temos como hábito pecar. O pecado não pode ser um hábito. Pastor, mas eu sou pecador. Ainda assim, tem que ser um acidente e não um hábito premeditado. Precisamos buscar provas de que a nossa satisfação carnal, deixa eu ler de novo aqui, precisamos deixa eu ler de novo. Aqui do jeito que eu estou lendo não vai dar certo não, né? Porque eu estou lendo cada pedacinho. Precisamos buscar provas de que não buscamos a nossa satisfação carnal, mas esperamos realmente o Salvador. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida? Pecados têm sido hábito? Parece que você tenta viver como crente, mas não consegue. Se realmente está pronto, se Cristo voltasse hoje, se a trombeta tocasse, os salvos automaticamente sumissem, fossem tirados, você seria tirado também? Você estaria pronto? Seria a melhor coisa na sua vida? Ou não? Ou seria mais uma coisa, pastor, né? Precisamos fazer essa autoavaliação. Eu não posso dizer quem você é, ou em qual grupo você está, mas você sabe em qual grupo você está. E se estiver num grupo que não é um grupo bom, tem como mudar. Ainda tem como mudar. Apenas ser salvo. Apenas mudar de atitude, caso já seja salvo.
e fazer aquilo que a Bíblia nos manda. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.